Fala, galera do Política em Debate. O que você faria se o seu país estivesse sendo chamado de ditadura por uma das revistas mais respeitadas do mundo? Pois é, hoje a gente vai falar sobre o constrangimento internacional que o Supremo Tribunal Federal está enfrentando e a tentativa desesperada do ministro Barroso de limpar a barra da corte. Segura aí, porque o vídeo de hoje tá forte. Imagine o quão vergonhoso, o quão humilhante deva ser você, como presidente de uma Suprema Corte, de um dos maiores países do mundo, ter que ficar publicando notas para se defender das críticas da imprensa mundial que percebem a Suprema Corte que você preside como sendo um tribunal de exceção, um tribunal corrupto, um tribunal que não respeita as leis, que se tornou um instrumento político, ou seja, basicamente tirando todas as prerrogativas originais desse tribunal e demonstrando para o mundo que, na verdade, é uma espécie de organização criminosa. Pois essa é a situação que o Barroso se encontra essa semana. Obviamente, não só apenas pelas ações dele, mas muito pelo que o Alexandre de Moraes tem feito. Só para uma rápida recapitulação aqui. Ameaçou a Espanha, né? Criou uma crise institucional, uma crise diplomática com a Espanha. Depois crise com o Brasil, né? Por conta daquela tentativa de extradição do Alan dos Santos. Com a Interpol. Com o Peru, que agora está trazendo para cá uma pessoa condenada por corrupção no Peru. É reconhecida no Brasil pela maioria da população como uma instituição não confiável. Bom, aí aconteceu algo curioso nesses últimos dias. Uma das maiores revistas do Reino Unido, a The Economist, soltou 13 postagens no X criticando Alexandre de Moraes. 13 postagens de uma das maiores e mais lidas revistas, que é o Economist do Reino Unido, The Economist, na verdade, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Nenhuma figura se incorpora tanto quanto o Alexandre de Moraes, o problema no Brasil, o problema no Supremo Corte do Brasil. Tem que ser barrado e várias outras, né? Se você acompanha a X aqui, são vários artigos detonando Alexandre de Moraes. A situação chegou a um ponto tão absurdo, nós estamos vendo aí que o mundo reconhece que a Suprema Corte Brasileira não está preocupada com justiça, seus membros não são lá muito idôneos e o coelho saiu da cachola, não tem como colocar de volta. Aí, o Barroso já teve que emitir uma nota criticando a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo também estava falando a mesma coisa, aí vai o Barroso e escreve uma nota. O Barroso está quase virando um repórter agora, um jornalista, tá? E agora me vem a Suprema Corte Brasileira e solta uma nota para a Economist. Estou no site do STF, vocês podem olhar aqui em cima, ó. Aqui para você ver melhor. Estamos no site do STF, como você pode ver. E o que a gente tem aqui? O Barroso sendo obrigado a publicar uma nota sobre as reportagens. Não foi só uma, foram várias reportagens. Então, eu vou ler para você essa nota e você vai se chocar agora, porque agora nós temos um STF que produz fake news internacional, tá bom? Vamos lá. Acerca da matéria da Brazil Supreme Court on Trial, né, a Suprema Corte do Brasil em julgamento, venho esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, embora não todas. Entre elas se incluem a invasão da sede dos três poderes da República por uma multidão insuflada por extremistas. Sim, você não leu o artigo, mas ele menciona sim isso aqui, viu, Barroso? Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo deposição do presidente eleito. Isso aqui não é crime, tá, Barroso? Só para você saber. Tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília e tentativa de explosão de uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Ah, esse aqui é aquele coitado que foi lá e se matou? Nossa, mais fake news, hein? Explosão de uma bomba. Nossa Senhora. E, claro, uma alegada tentativa de golpe com plano de assassinato do presidente e do vice-presidente. Até agora não teve prova nenhuma disso. Vamos lá. E de um ministro no tribunal. Os responsáveis... Só um detalhe. Será que tudo isso que você está narrando que aconteceu aqui não foi justamente uma explosão de indignação por causa justamente do que a revista The Economist está falando? Só para pensar um pouquinho. Será que tudo isso aqui teria acontecido se o Supremo Tribunal Federal não tivesse abandonado suas prerrogativas originais e transformado num tribunal de exceção? Os responsáveis estão sendo processados criminalmente com o devido processo legal. Não estão seguindo o devido processo legal, tá? Isso aí você sabe disso. Inclusive, se tem uma coisa que todo mundo no Brasil sabe, é que o devido processo legal não está sendo seguido.
Nem intimar as testemunhas de defesa vocês estão intimando. Como reconhece a matéria, foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários outros países do mundo, do leste europeu e América Latina. A pesquisa Datafolha mais recorrente revela que, somado os que confiam muito, 24, e os que confiam um pouco, 35, a maioria do STF, a maioria confia no tribunal. Mas por que você não mencionou aquela pesquisa que mostra que só 12% confia? E ela tem 2 meses, tá, Barroso? Só 12% confia no STF. E não é você mesmo que fala que confiança não importa nada para o STF, que o STF é um tribunal que não pode se preocupar com a opinião pública? As chamadas decisões individuais ou monocráticas foram posteriormente ratificadas pelos demais juízes. Sim, como mostrou a matéria de várias revistas, vocês foram obrigados a fazer isso por causa do comparativismo para proteger a si mesmo, porque se cai o Alexandre de Moraes, cai vocês cada um depois, tá? Então não tem nada a ver. O X foi suspenso no Brasil por haver retirado os seus representantes legais do país e não em razão de qualquer conteúdo publicado. O X retirou do Brasil porque os responsáveis haviam sido ameaçados de prisão. De prisão, Barroso. E assim que voltou a ter representante, foi restabelecido. Todas as decisões de remoção de conteúdo foram devidamente motivadas e envolviam crime. Mentira! O Twitter Files mostra isso. Não houve que a Maria... Use a criatividade para derrubar a Revista Oeste. Use a criatividade, tá bom? Investigação à prática de crime ou preparação de estado de golpe de Estado. O presidente do tribunal nunca disse que a corte defeated Bolsonaro. Foram os eleitores. Então, peraí. Aqui você está dizendo que o que você disse é que vocês derrotaram os eleitores do Bolsonaro? Então, nesse momento, você se colocou como oposição aos eleitores do Bolsonaro? É isso? Mas eu acho que não foi isso não, Barroso. Porque tá aqui, ó. Energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos... O que é bolsonarismo? É Bolsonaro, seus apoiadores, os deputados apoiadores, as pessoas que votaram. É tudo que envolve um dos candidatos. Você, como presidente, não, você não era presidente na época, mas você como ministro do STF, declarou em público que você derrotou todo o grupo de uma figura política. Não foram os eleitores. Ah, e tem mais. A sua versão mudou, Barroso. Porque neste momento aqui, há não muito tempo atrás, a sua versão era outra, totalmente diferente. Vamos ver? As frases que você se referiu, do perdeu Mané e essa do derrotamos o extremismo, na verdade, foram frases em momentos de grande agressividade, radicalização, xingamentos, ofensas. Barroso, nesse momento aqui você estava no evento onde só tinha esquerdistas. Nesse momento aqui você estava em um evento de estudantes da UJB, sei lá, essa porcaria desses maconheiros aí. Você estava nesses estudantes esquerdistas, Barroso. E aqui você disse extremismo. Então, peraí, é extremismo? É eleitores do Bolsonaro? Que você se referiu, do perdeu Mané e essa do derrotamos o extremismo, na verdade. O extremismo. Então, você decidiu que extremismo é quem apoia um dos candidatos, então tem que prender todos e censurar todos. Mas vamos lá, vamos continuar porque tá bom demais isso aqui. Então, terminando. Um outro ponto, a regra de procedimento penal em vigor no tribunal é de que as ações penais contra altas autoridades sejam julgadas por uma das duas turmas do tribunal, e não pelo plenário. Eu não sabia disso não, Barroso, porque todo mundo, inclusive seu antigo amigo lá, como é que é o nome daquele? Marco Aurélio, disse que é no plenário, tá? Mudar isso é que seria excepcional. Quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo presidente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspeição, bastaria o réu atacar o tribunal para que não pudesse ser julgado. Primeiro que ele não tem mandato, ele deveria ser julgado na primeira instância, tá? O ministro Alexandre de Moraes cumpre com empenho e coragem o seu papel com apoio do tribunal e não individualmente. O enfoque dado à matéria corresponde a mais à narrativa dos que tentaram o golpe de Estado do que o fato real, que é de que o Brasil vive uma democracia plena. Pronto. Fake news do século está aqui, pessoal. Esta ganhou o prêmio de fake news do século. O Brasil vive uma democracia plena, onde quem manda são pessoas que não receberam nenhum voto como o senhor.
com o Estado de Direitos, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Preso político morrendo na prisão, pessoas, senhora de 70 e tantos anos, doente, presa, sem poder ir para casa, mas um senador condenado por estupro pode voltar para sua casa, né? Barroso, infelizmente vocês sentiram. Esse império que vocês criaram foi feito na areia, já está desmoronando, não adianta, podem prender quem você quiser, podem destruir quantas pessoas vocês quiserem. Esse império que vocês criaram está se desfarelando, está caindo. Eu posso estar em casa, eu vou testemunhar isso, eu posso estar no presídio, eu vou testemunhar isso, eu posso estar morto. Mas nós vamos testemunhar o fim desse império da mentira, da perseguição, da opressão que você, um esquerdista que sempre se diz contra a opressão, hoje é um dos maiores opressores da América Latina. E aí, você acha que o Supremo Tribunal Federal ainda representa a justiça no Brasil? Ou já passou da linha faz tempo? Comenta aqui embaixo. Vamos colocar esse debate para frente. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no Política em Debate. Porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer.